O presidente Trump faz mais uma advertência aos Houthis. Como eles ousam bloquear o Estreito de Bab al-Mandab? Mas não se preocupem, o Estreito de Hormuz está aberto. E, aliás, talvez estejamos nos preparando para voltar ao combate total. E isso finalmente vai dar uma lição naqueles malditos iranianos. Agora, o que poderia dar errado nisso? Não é como se já tivéssemos tentado todas essas coisas antes e fracassado espetacularmente. Mas por que isso impediria que tentássemos a mesma coisa repetidas vezes? Vamos colocar algumas nuances nisso e tentar entender o que exatamente está acontecendo. E será que isso realmente vai dar certo? Hoje temos de volta conosco o coronel Doug McGregor, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa e, claro, veterano de combate altamente condecorado. Doug, bem-vindo de volta ao programa. Ei, Dan, adorei como você colocou isso. Vamos dar àqueles iranianos uma lição final. Acho que é a arrogância que realmente pega. É isso que vai nos levar ao sucesso. E quase dá para ouvir esse tom quando você lê esta postagem de Trump nas redes sociais, feita esta manhã, em que ele diz: há um ano, os Estados Unidos da América atacaram os Houthis com muita força por interferirem no comércio e nas trocas, atirando contra navios. Desde então, e durante nosso conflito com o Irã, eles agiram de forma muito responsável. Infelizmente, agora estão começando de novo, atirando contra 2 navios sauditas na noite passada. Que esta verdade sirva para deixar claro que se eles fizerem isso de novo, os Estados Unidos responsabilizarão o Irã, já que os Houthis são um braço ou um representante do Irã. E uma grande punição será imposta ao Irã. E é claro, estou muito decepcionado com o que eles vêm fazendo. E tenho certeza de que essa última parte realmente vai atingir os Houthis. Agora que sabem que o presidente Trump está decepcionado com eles, tenho certeza de que vão começar a deixar os navios passarem. O que você acha disso? Bem, acho que chegou a hora de o papai Trump dar uma palmada nesses iranianos e também nesses Houthis. Sabe, esta é a guerra mais insana e bizarra que eu já vi. Eu vivi a guerra do Vietnã, assisti a todos aqueles telejornais noturnos e coisas assim. E, obviamente, prestei muita atenção durante o período em que estive na ativa. Nunca vi esse tipo de retórica pública vinda de um presidente ou de qualquer pessoa no poder em Washington como a que vimos de Trump. E acho que isso é contraproducente. Acho que várias coisas estão acontecendo. E, deixando o campo de batalha de lado por um instante, quero destacar que o petróleo já chegou a $90 o barril e continua subindo. E eu prevejo que vai chegar a $150 o barril nos próximos 30 a 60 dias e depois subir ainda mais. Além disso, o rendimento dos títulos de 10 anos está em 4,7%. O motivo disso ser importante é que todas as pessoas que trabalham no mercado de títulos, Jeffrey Goodlock, sabe, estou tentando lembrar, Luke Groban, há vários por aí, vão dizer que quando chegarmos a 5%, não conseguiremos mais honrar nossa dívida. E temos que entender que essa taxa de juros não é necessariamente definida pelo Fed, é o mercado que define. E o que o mercado está dizendo é que os estrangeiros não vão investir em nós. As pessoas que normalmente comprariam nossa dívida não vão comprá-la. A razão de eu trazer tudo isso à tona é que podemos chegar a um ponto em que o Sr. Bessent, que é tão importante em tudo isso quanto, digamos, o presidente do Estado-Maior Conjunto neste momento, Kane e Hegseth, vai entrar e dizer: olha, chefe, não podemos imprimir mais dinheiro, isso não vai nos tirar desta emergência. Em outras palavras, nesse jogo de empurra, eles terão deslocado o problema para lugares demais. Vezes demais. Não dá mais para continuar. Então, a primeira coisa a entender é que esta é uma corrida entre, de um lado, nossa rápida crise financeira saindo de controle e nossa economia despencando, e do outro, esta chamada guerra com o Irã, baseada em poder aéreo e mísseis. E a questão é qual dos dois cede primeiro.
E eu acho que a guerra aérea e de mísseis poderia, possivelmente, durar mais do que a crise financeira. Mas o ponto é que, quando se chega à crise financeira, tudo para. Então, o que estamos vendo agora por parte do Irã é uma abordagem muito metódica na escolha dos alvos. E eles estão atacando as coisas que disseram que atacariam. E estão indo atrás dos pequenos estados. Sabe uma coisa muito interessante? Repare que o Kuwait, em particular, tem sido um alvo muito visado pelo Irã. E eu prevejo que, quando esta guerra terminar, seja lá quando for, o Kuwait vai deixar de existir. Simplesmente vai se tornar parte do Iraque. O que é meio interessante, considerando que nós travamos uma guerra para impedir isso, não foi? Na verdade, eu estarei Samuel. Exatamente. Sim. E aí você vê a mesma coisa. Eles estão indo atrás dessas instalações, mas também tem uma operação de preparação, que é deixar Israel pronto para um ataque. A premissa deles é que vão ter de voltar e atacar Israel, porque Israel não vai ficar parado em silêncio. Em algum momento haverá uma retomada das operações ali. E acho muito claro que os iranianos querem remover sistematicamente todos os radares, todas as baterias antimísseis e assim por diante. E o mesmo vale por toda a costa, desde a área em frente à ilha de Karg até Chabahar. Então, infelizmente, a possibilidade de algum tipo de operação terrestre bem real. Bem, na verdade, quero dizer, isso está começando a ser cada vez mais comentado. Ontem recebemos o professor Morandi, que não hesitou, em que achava que talvez não o Irã em si, mas os combatentes da resistência no Iraque poderiam avançar sobre o Kuwait. Ele disse isso abertamente. Os outros poderiam avançar sobre a Arábia Saudita, no canto sudoeste do país. E então, aqui isso foi só na última, acho que foi ontem à noite. O especialista em assuntos da resistência disse: os governantes dos países árabes devem saber que o Irã tem medo de realizar operações terrestres contra eles. Eu estava olhando, esta manhã, alguns dos alvos atingidos durante a noite. E notei que muitos outros estão sendo atingidos em postos de controle na fronteira do Kuwait, o que faz parecer cada vez mais que algo está por vir. O fato de estarem falando disso abertamente na televisão iraniana parece indicar que há uma possibilidade séria de isso acontecer. Isso seria algo bem fora do comum. O Irã está apenas tentando se entrincheirar e sobreviver. Mas agora há, de fato, conversas de que eles podem partir por uma ofensiva terrestre. Eles têm essa capacidade? Sim, eles têm capacidade de dominar não apenas o Kuwait, mas também poderiam atacar os outros Emirados. Lembre-se, durante anos, a única coisa que realmente se colocou entre os vários pequenos estados do Golfo e o Irã foi o poder militar americano. Nós, essencialmente, assumimos a missão britânica. A missão britânica, depois que eles criaram esses pequenos estados, era garantir que os estados produtores de petróleo fossem protegidos, para que o petróleo pudesse fluir livremente pelo Golfo Pérsico, passar pelo Canal de Suez e seguir para a Europa e a Grã-Bretanha. Então isso faz todo sentido. E os árabes demonstraram de forma bastante conclusiva, estou falando dos povos da Península Arábica e certamente do Golfo, que eles não são realmente capazes de se proteger, ou não estão dispostos a isso. E agora temos essa discussão pública sobre um possível acordo com a Arábia Saudita para fornecer materiais nucleares. Isso é simplesmente espantoso. É quase como se não bastasse chegarmos a algum tipo de acordo com o Irã. Queremos explodir a região inteira. E, obviamente, recorremos aos curdos, na esperança de mobilizá-los. E acho que os iranianos eliminaram habilmente quaisquer plataformas ou bases no Iraque ou na Síria, a partir das quais os curdos poderiam lançar ações contra o Irã. E sei que os turcos têm ajudado os iranianos nesse sentido. Eles os ajudaram a mirar os curdos. Tanto os turcos quanto os iranianos compartilham o mesmo interesse: reprimir os curdos, impedindo que eles ajudem a desintegrar a região. Sim, de fato, tem havido muitos bombardeios ultimamente neste quadrante aqui perto de Erbil,
onde ficam muitas áreas curdas. E também dentro desse território, acredito que até mesmo na Síria, porque o Irã tem atacado esses locais. E eu queria falar com você sobre isso aqui. Este é o território do Kuwait. E pelo menos o que o professor Morandi sugeriu é que poderia haver algum movimento aqui no sul. Também fica a questão, a partir do sudeste, o que você sabe as capacidades que o Kuwait tem para se defender em terra? Nada significativo. Quer dizer, eles compraram alguns equipamentos nossos. Não sei quanto disso está operacional. Não sei quão determinados são os responsáveis dentro da estrutura de defesa do Kuwait. A outra coisa é que eles começaram a atacar algumas dessas usinas de dessalinização, ou pelo que imagino, usinas de dessalinização. Não me lembro quantas são, 5, 6, 7. Mas, se você começa a destruí-las, há cerca de 5 milhões de pessoas vivendo lá e dependentes dessas usinas. Então isso pode acabar virando uma situação em que, se eles entrassem por terra, e certamente sairiam do Iraque, talvez não houvesse muita coisa ali para enfrentá-los. E sabe, eu estava pensando até no nosso tempo naquela região, nos nossos combates ali, não muito longe daqueles locais. E quando voltei ao Iraque, em 2009, acho que passei algum tempo no acampamento Buerin, no Kuwait, fazendo treinamento, não muito longe de onde fica aquele mapa que eu estava mostrando agora. E me lembro de que, a menos que tenha acontecido algo de que eu não esteja ciente, literalmente não havia defesas ao norte. Não é como a guerra entre Rússia e Ucrânia, onde há todas essas fortificações intrincadas, trincheiras e todo o resto. É só um deserto aberto, por onde se pode passar de carro. E qual seria a capacidade militar de, digamos, quer dizer, estamos falando apenas hipoteticamente aqui. Digamos que esses supostos 150 mil combatentes da resistência xiita no Iraque, que ostensivamente fazem parte das forças de segurança iraquianas, portanto são na verdade parte do Estado, se separassem e dissessem não, vamos avançar por aqui. Pelo que você sabe, quão difícil seria para o Kuwait se defender? É quase impossível. Sei que o rei Abdullah da Jordânia está agora em algum lugar do Reino Unido. Isso pode ser uma indicação de para onde as coisas estão caminhando na Jordânia, num futuro próximo. Imagino que a família Al-Sabah tenha feito as malas e partido para Londres ou algum outro lugar. Sabe? Todos esses lugares no Golfo são muito fracos. Não são sociedades fortes e coesas. Eles não mantêm forças militares eficazes. Há alguns anos estávamos analisando quanto recebe, em média, um soldado raso das forças terrestres dos Emirados Árabes Unidos. Acho que era algo equivalente a $80 mil por ano, além de todos os benefícios envolvidos nisso. Dá para imaginar? E esperam que essas pessoas passem metade do dia em casa, descansando, e sobra a maior área de dia no serviço, simplesmente onde uma vez faz no acordo. Tudo depende de nós. Sabe, eu também me lembro de que nós dois estávamos no 2º Regimento de Cavalaria dos Estados Unidos, em 1990. Estávamos no Centro de Treinamento de Grafenwohr, fazendo muito treinamento e exercícios contra o que achávamos que seria um possível inimigo soviético. Quando, em 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuwait e avançou por todo o país, basicamente em um dia, posicionando suas forças no lado sul. Mas naquela época, tínhamos algumas divisões. E acho que George Bush enviou a 101ª e talvez a 82ª. Não me lembro exatamente quem foi, mas eram basicamente tropas leves para estabelecer uma presença ali. Depois, todos nós começamos a nos deslocar, e tínhamos acho que algo em torno de 750 mil soldados no exército naquela época. Todas as nossas forças podiam sair da Alemanha e ser mobilizadas para lá. O 7º Corpo foi para lá. Uma força assim existe hoje. Se alguém, sejam forças do Irã ou do Iraque, fizer isso, conseguimos realizar hoje uma operação tipo Tempestade no Deserto 2? Bem,
Obviamente não. Francamente, tivemos sorte de Saddam Hussein ter tomado a decisão que tomou de efetivamente nos atacar. Quer dizer, se não fosse pela decisão dele de atacar, não sei se teríamos tido um exército grande o bastante para lutar, francamente, Dan. Se você se lembra, naquela época tínhamos quase 800 mil homens no exército dos Estados Unidos. O exército estava passando por uma redução, e foi preciso tirar efetivos de várias divisões para completar as divisões que enviamos. Não estávamos realmente preparados. Mas a boa notícia é que, pelo menos nós que viemos da Europa, provavelmente estávamos, eu diria, em um nível mais alto de treinamento. Ainda assim, como você sabe, estávamos treinados demais para a missão. E tivemos muita sorte. E o que aconteceria se o presidente Trump hoje fosse tentado a dizer, caso ocorra uma invasão, vou fazer minha própria tempestade no deserto e vou deslocar um monte de tropas para lá? Podemos fazer isso? Não. Antes de mais nada, hoje vivemos em um mundo novo, e jamais seria possível estabelecer uma cabeça de ponte sem ter enormes quantidades de defesa aérea e antimísseis para cercar a chamada área da cabeça de ponte, onde você reuniria, organizaria e concentraria as forças. E naquela época, sabe, uma das coisas que discutimos em particular foi que se algum dia tivermos de voltar no futuro, dada a direção que a tecnologia está tomando, provavelmente teríamos de desembarcar em um lugar como Yanbu, no Mar Vermelho, e então atrás do deserto. Porque se tentássemos entrar no Golfo Pérsico, seríamos afundados, atacados ou mortos muito rapidamente. Muita gente percebeu. Sabe, acho que mais pessoas perceberam o perigo que surgiria no futuro do que nós reconhecemos hoje. O almirante Zabrowski certamente entendeu isso, assim como o vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, cujo nome me foge no momento. Mas havia pessoas pensando seriamente nisso. Mas no fim das contas, Dan, acho que a verdadeira lição é esta. Mesmo havendo pessoas inteligentes no comando, nada realmente mudou dentro da força. E você fala que se desembarcarmos em Yanbu, que fica mais ou menos ali no mapa, teríamos que percorrer 1.000 quilômetros só para chegar à área de combate, bem ali. Diferente de quando você e eu entramos, nós fomos para Al-Jubail, que ficava bem aqui. Isso seria literalmente impossível agora, com todo o poder de fogo iraniano espalhado por toda essa costa. Seria impossível tentar desembarcar com navios Ro-Ro e navios porta-contêineres, tirar nossos tanques e o que mais houver dos navios aqui, só para então seguir de carro até o Kuwait. Isso seria quase impossível agora. Na verdade, pode ser absolutamente impossível. O que você acha? Completamente. Sem dúvida nenhuma. Não há a menor dúvida sobre isso. E sabe, os tanques ainda vêm equipados com esses motores de turbina. E essas coisas, como você sabe, consumiam combustível demais. E embora exista essa unidade auxiliar de energia que deveria reduzir a quantidade de combustível consumida, se você está se deslocando, não faz diferença a que velocidade você anda. Você consome o combustível em, acho que era o quê? 7 horas e meia a 8 horas, e o tanque está vazio. Quer dizer, são 7 ou 8 horas de operação. Não dá para lutar uma guerra desse jeito. É por isso que a ideia de enviar essas forças para um lugar como a Ucrânia é absurda. A Ucrânia é enorme. Você avança algumas centenas de milhas e todo mundo fica parado, esperando toneladas de combustível chegarem. Não faz sentido. Não tem. E na verdade, faça sentido ou não, nós simplesmente não temos mais essa capacidade. Então, se isso acontecer, todo o sistema fica muito mais vulnerável do que estava em 1991. É impressionante como somos menos capazes hoje. E eu não acho que o presidente Trump continue dizendo, e o secretário Hegseth repetiu isso 2 dias atrás, somos as forças armadas mais poderosas do planeta. E ainda assim, não conseguiríamos sequer estar de deserto 2, por causa da nossa capacidade limitada. Essa é a realidade.
Bem, Dan, você tá com eco ou alguma coisa assim? Tá com eco? Certo. Não estou ouvindo eco. Se você está ouvindo, não tenho certeza do que seja. Você consegue me ouvir agora? Sim, consigo ouvir perfeitamente. Não tenho nenhum problema para ouvir você. Sim, acho que temos que entender que os civis em geral, especialmente os membros do Congresso, sabe, ficam muito impressionados com brilho e glamour, choque e pavor. Você mostra a eles vídeos de explosões. Eles equiparam uma explosão no solo a um efeito capaz de vencer uma guerra. Não há compreensão de quão complexa é a guerra, nem da necessidade de empregar e coordenar múltiplas capacidades como uma força integrada. Simplesmente não há compreensão nenhuma disso. Então, todo mundo está atrás de uma bala de prata. Todo mundo quer comprar a bala de prata que vai vencer a guerra. E estamos descobrindo que não existem balas de prata, a menos que se queira seguir pelo caminho nuclear. E deveríamos falar sobre isso, porque acho que isso também está sendo discutido. E sabe, vamos dar uma olhada nisso, Doug, porque você diz que é complexo. Bem, aparentemente, para a maioria em Washington, na verdade, não é nada complexo. É meio fácil. Trata-se apenas de um monte de dinheiro. E aqui temos um orçamento de defesa de US$ 1,5 trilhão, aprovado pela Câmara. E isso foi um pouco enganoso. Daqui a pouco, vamos falar sobre os componentes internos disso. Mas olhando só para o número principal, são US$ 1,150 bilhões. Só que isso também vem além de US$ 350 bilhões, que foram colocados ali só por uma questão de semântica, para não parecer US$ 1,5 trilhão. Passar de 1 trilhão para 1,5 trilhão é simplesmente astronômico. Mas o Congresso está muito contente com isso. E ao que tudo indica, esse dinheiro também significa capacidade. E o general Jack Keane diz, sabe de uma coisa? Vamos a corta força e minat seguinho. Estamos num caminho definido para voltar a grandes operações de combate que envolveriam Israel e os Estados Unidos. Acho que é esse o caminho em que estamos. Há alguma negociação que os iranianos querem fazer aqui? Claro. Eles querem negociar. Por que agora? Eles querem negociar porque querem impedir que os Estados Unidos imponham sua vontade, atirando contra eles e eliminando suas capacidades militares. Eles querem impedir isso, como conseguiram fazer em 7 e 8 de abril. Querem repetir aquilo. Eu não acredito que isso vá acontecer. Paquistaneses e catarianos estão apoiando-os nisso. Mas não acho que seja essa a posição do presidente e de sua equipe ao redor dele. Acredito que eles estão frustrados. Querem, no fim das contas, reabrir o Estreito de Hormuz e também voltar a grandes operações de combate para concluir o que começaram a fazer em termos dos objetivos militares designados. Então é só isso que temos que fazer, Doug. Só temos que ir lá e terminar o trabalho aqui. O que você diz? Bem, ele disse algumas coisas muito importantes que o público precisa saber. Primeiro de tudo, ele começou falando de Israel. Dan, toda esta guerra é sobre Israel e os interesses de seus agentes nos Estados Unidos, seu lobby, seus apoiadores, os bilionários sionistas, seja lá como você queira chamá-los. É disso que se trata. Não se trata dos Estados Unidos da América. Ao contrário do que muita gente acredita, o Irã não é e nunca foi uma ameaça existencial para nós. E se você voltar e examinar toda a série de coisas supostamente horríveis que os iranianos fizeram contra nós, todas elas se tornam insignificantes diante da guerra que nós incentivamos o Iraque a travar contra o Irã, uma guerra que custou aos iranianos entre 500 mil e 700 mil mortos e talvez 1 milhão de vítimas. 500,000 and 700,000 dead and perhaps 1 million casualties. Ninguém toca nesse assunto. Nós montamos isso, nós equipamos Saddam Hussein, nós o colocamos em ação. Isso foi muito antes de irmos atrás de Saddam. E esse é um grande problema, não se trata dos nossos interesses. Não temos interesse em atacar o Irã. Lembrem-se, foi o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã que fez o Golfo ser fechado. Ele estava aberto até atacarmos. Agora, de repente, tudo aquilo de que falávamos no passado,
o desenvolvimento e a capacidade nuclear, trazer o Irã à mesa de negociações, todo esse tipo de bobagem, fica em segundo plano diante do controle do Golfo Pérsico. É aí que estamos, e é nisso que estamos focados. E até que isso se resolva, não vamos avançar muito em outras coisas. Isso não significa que não tenhamos interesse em destruir qualquer infraestrutura que exista e que dê suporte ao cinturão e rota. São as linhas ferroviárias chinesas e assim por diante, a conexão com a Rússia, porque o Irã tem um papel muito importante a desempenhar no cinturão e rota que a China iniciou. Mas dito isso, isso é realmente, acima de tudo, em primeiro lugar, sobre Israel. E os americanos precisam entender isso, porque deve Israel estar perguntando por quê. E sabe, você passou por alto essa lei de defesa. E na nova lei de autorização da defesa, há essa integração entre a capacidade israelense, vamos chamar de desenvolvimento de capacidades ou desenvolvimento tecnológico, e o desenvolvimento tecnológico americano, num contexto puramente militar. E acho que Larry Wilkerson resumiu isso da melhor forma, acho que foi no começo desta manhã, ou talvez ontem à tarde. Ele disse, o que estamos fazendo é tornar legal o que Pollard, o espião israelense que nos delatou para todo tipo de gente fez. Em outras palavras, o que ele fez, pelo qual foi condenado à prisão perpétua, está sendo, na prática, legitimado e legalizado por essa lei de autorização da defesa. Os americanos deveriam estar muito preocupados com isso. E não acho que a maioria dos americanos sequer perceba o que isso significa. Sim, tenho muita certeza de que muitos deles não entendem. Quer dizer, muitos estão começando a entender. Thomas Massie, é claro, liderou a iniciativa para tentar de dentro tirar isso do projeto. Obviamente ele fracassou, porque 100%, acredito que tenha sido quase 100%, dos republicanos apoiaram aquele projeto na Câmara dos Representantes e cerca de metade dos democratas também. Então, ainda há um número esmagador de pessoas que continua subserviente ao que quer que o lado israelense esteja defendendo. Não importa o que estejam dizendo sobre a integração das áreas de inteligência e militar dos dois lados. E eu queria saber se você poderia, de um ponto de vista prático, falar sobre isso por um instante. Porque há essa alegação de que, nós ganhamos muito com Israel. Também tivemos outros bons aliados desde a Segunda Guerra Mundial. Grã-Bretanha, França, Japão, Alemanha, Reino Unido, obviamente. E ainda assim, nunca sequer cogitamos unir nossas forças armadas às deles, por melhor que tenha sido nosso relacionamento. Por quê? Quero dizer, esta provavelmente é uma pergunta tendenciosa. Mas por que você acha que estamos falando em fazer isso com esse país minúsculo, Israel, quando não faríamos isso, potencialmente em nosso benefício, com nenhum desses outros aliados? Bem, os outros aliados não investiram bilhões de dólares nas campanhas de membros da Câmara e do Senado, enquanto pessoas na Câmara e no Senado têm a ganhar, direta e indiretamente, com esses arranjos. Na prática, por um lado, eles se beneficiam porque recebem dinheiro dos bilionários sionistas que representam o lobby israelense. E também vão ser recompensados por apoiar o lobby israelense na forma de propinas que são canalizadas de volta por meio de seus distritos e estados, e assim por diante. Portanto, a dimensão financeira é inequívoca, é muito real. Mais uma vez, estamos simplesmente legislando e legitimando a traição, para todos os efeitos. Estamos dizendo que isso está tudo bem. Agora, por que eles fariam isso? Porque a maioria deles não acha que isso importa. Eles não rastreiam nada. Não se importam com isso. Eles precisam entender que os israelenses certamente não estão acima de, e já fizeram isso no passado, vender nossa tecnologia aos chineses, aos russos ou a várias outras pessoas pelo preço certo. Então, digamos assim, os israelenses têm uma mentalidade muito aberta em relação a qualquer tecnologia que recebam de nós. Nós não parecemos nos importar com isso, porque simplesmente não achamos que importa.
It won't have any impact on us. And they're wrong. Isso não terá nenhum impacto sobre nós, e eles estão errados. E o que não parecemos entender é que tecnologias que antes eram monopólio do poder militar americano, agora estão disseminadas e proliferando, em parte por causa de Israel e de outros estados. Então este não é o momento de agir com descuido. Mas o dinheiro tem um significado especial. A ganância não tem fim. Às vezes descrevo Washington como essa enorme montanha, inteiramente composta de dinheiro. E as pessoas vêm para cá para escavar a montanha, encher cada carrinho de mão e cada saco que puderem com o máximo de dinheiro possível, antes de largarem tudo e voltarem para casa. Essa é uma analogia interessante. Estamos falando de todas essas montanhas no Irã que não conseguimos atravessar com mísseis. E há essa montanha de dinheiro que nós, pessoas comuns, também não conseguimos atravessar. Vamos ver aonde isso vai dar. Mas você disse que as pessoas não estão falando sobre isso. Pelo menos uma pessoa fala muito sobre isso. Tucker Carlson. A Câmara dos Representantes inteira, todos os republicanos, menos 7, acabou de votar há poucos minutos para fundir as Forças Armadas dos Estados Unidos, que custam $1,5 trilhão por ano, com a pequena força de reserva, as FDI. Isso nos ajuda? Não, claro que ajuda eles. Fundir a inteligência americana, as 19 agências de inteligência, com o Mossad. O que, claro? Basicamente um ritual de humilhação. O que vocês quiserem, Israel. Se nos prejudica, tudo bem. Na verdade, é bom se sacrificar por vocês. É como se todo mundo no governo inteiro fosse o Mike Huckabee agora. Uau, essa última parte aí. Todo mundo é Mike Huckabee. É difícil contestar isso, porque no papel, Mike Huckabee é o embaixador dos Estados Unidos em Israel. Mas, sem dúvida, ele é o porta-voz de Israel nos Estados Unidos, não importa qual seja o título dele. É difícil contestar muita coisa do que Tucker disse ali. Não, acho que o Tucker está essencialmente correto. A diferença, é clara, é que o Tucker tem segurança 24 horas por dia para protegê-lo, e ele precisa disso. É esse o nível de perigo que ele corre ao falar publicamente e dizer essas coisas. Isso não quer dizer que não seja arriscado para os outros, mas nós não temos esse tipo de segurança. O interessante é que nada disso precisava ser assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, éramos muito cuidadosos com as informações, a inteligência e as coisas que fornecíamos aos britânicos. Na verdade, infelizmente, FDR estava muito mais disposto a apoiar os comunistas da União Soviética, o Partido Comunista da União Soviética, que lutava contra o Ocidente naquela época, Hitler. E antes de Hitler, estava preparado para lutar contra nós também, obviamente. E como resultado, depois da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas descobriram essas coisas, descobriram, por exemplo, que em janeiro de 1945, enviamos uma parcela muito grande de plutônio, urânio enriquecido para a União Soviética. Isso foi algo que FDR autorizou por meio de Harry Hopkins. As pessoas não conseguiam acreditar, mas aconteceu. Nunca deveria ter acontecido, mas ele aprovou. Não fizemos nada parecido pelos britânicos, em hipótese alguma. Então não é a primeira vez, mas isso não vai ser vantajoso para nós. Vai acabar sendo uma desvantagem para nós. E eu nem consigo começar a imaginar o quão ruim isso pode ficar. Nesse momento, as coisas já estão ruins o bastante com esta guerra sem propósito e desnecessária contra o Irã. Bom, na verdade quero voltar a esse assunto porque há alguns desdobramentos em andamento. Ainda hoje nós falamos há poucos segundos sobre como, por causa do que aconteceu em Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, e do ataque dos Houthis a alguns navios ontem, o preço voltou a subir para mais de $100 o barril. Mas esse é o preço no papel. Então vamos mostrar o impacto prático real na bomba. Este gráfico aqui mostra o preço à vista do petróleo. É o preço de quando alguém enche um navio tanque e compra um barril físico de petróleo, não no papel.
É a esse preço que está sendo negociado agora, $140 o barril. E é isso que impacta nossa economia nacional, porque a atividade econômica se baseia na quantidade de energia disponível. Então, quando você tem de pagar tanto pela energia, o preço correspondente da sua produção econômica também sobe. Não são os $100, por pior que isso já seja. São $140, e isso só pode subir. Que preocupações você tem sobre o impacto que isso vai causar na nossa economia, especialmente se o conselho de Jack Keane for seguido e acabarmos voltando a operações em grande escala? Bem, você está falando da diferença entre o preço no papel e o preço real. E isso é muito importante. E você tem razão. Eu disse antes que vai chegar a $150 nos próximos 30 dias, mais ou menos. Estou falando que a diferença entre os dois vai diminuir. Um vai alcançar o outro. E quando isso acontecer, o impacto será enorme. Neste momento, não só ninguém está interessado em comprar nossa dívida, e isso é um grande problema, porque essa é parte do sistema que sustenta o petrodólar. Além disso, vamos ver essas taxas de juros dos títulos do Tesouro subirem. Quando o título de 10 anos chegar a 5%, basta fazer as contas. Não conseguimos pagar a dívida. Lembrem-se, a dívida já é tão grande quanto o orçamento de defesa. Ou seja, os pagamentos vão muito além disso. Acho que há outra coisa que as pessoas não entendem. Quando se tem energia barata, normalmente também se tem crédito barato. E crédito barato significa que você paga muito pouco por dinheiro novo. Agora, isso está secando rapidamente. À medida que sua posição financeira enfraquece, o crédito barato desaparece. Quando você não consegue crédito barato, não consegue arcar com crédito de verdade. Meu ponto é que isso pode derrubar toda a economia. Todo o nosso sistema financeiro pode entrar em colapso. E enquanto isso, lembre-se de que a China está caminhando para uma moeda lastreada em ouro. Eles não anunciaram isso nesses termos, mas é efetivamente nessa direção que estão indo agora. É por isso que abriram os cofres em Riad e o cofre em Hong Kong. É por isso que querem permitir que os países paguem pelo seu petróleo, sua energia e qualquer outra coisa que queiram em ouro. E todos estão agora se voltando, lenta mas seguramente, de forma consistente para o yuan, porque ele tem valor. O que isso diz sobre o dólar? Eles estão abandonando o dólar, estão se afastando do dólar, porque na visão deles, o dólar não parece ter estabilidade de valor no longo prazo. E tudo isso vai ser agravado, porque você está falando desses custos econômicos que estão começando a aparecer. Agora, não é mais algo teórico, está começando a acontecer bem diante dos nossos olhos. Ao mesmo tempo em que Jack Keane quer seguir pelo caminho que fez todos esses problemas chegarem ao ponto em que estamos, ele quer dobrar a aposta nisso. Bem, vamos analisar o que isso vai significar. Porque, antes de tudo, o Estreito de Hormuz, embora o Comando Central dos Estados Unidos minta todos os dias ao dizer que o Estreito de Hormuz está aberto, temos evidências muito práticas e concretas de que isso é uma mentira completa. Não, quase nada está passando pelo Estreito de Hormuz, especialmente do nosso lado. O mais preocupante, sobretudo se voltarmos a esses ataques, é o nosso gasto com Patriots. Vemos que o lado iraniano, apesar de todos os nossos tão elogiados sistemas de defesa aérea Patriot e THAAD, enfim, está conseguindo fazer a maioria dos disparos passar. E são acertos precisos do lado iraniano. E quando você olha para isso, tem algo muito importante aqui. Isso se conecta a algo que você publicou recentemente. Os Estados Unidos estão disparando interceptadores Patriot a um ritmo mais de 100 vezes maior do que conseguimos fabricá-los. 11 noites seguidas de ataques americanos, agora 12, e drones e mísseis iranianos ainda alcançam o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia. Uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos, divulgada pelo The Washington Post, concluiu que é improvável que os bombardeios façam Teherã mudar de posição. E aí entra a matemática fundamental.
que é o que importa. Nos primeiros 4 dias desta guerra, as forças da coalizão gastaram mísseis Patriot a um ritmo de cerca de 225 por dia, enquanto a fábrica da Lockheed produz 1,7. Uma proporção de consumo de 132 para 1. E isso imediatamente me fez pensar neste texto que você publicou recentemente no seu Substack, A Guerra de Trump até o Último Míssil. Você pode nos falar um pouco sobre o que isso revela, com base em algumas das informações que acabamos de apresentar? Bem, quando escrevi isso, foi para deixar claro às pessoas que podemos ficar sem mísseis muito antes do Irã. Na verdade, podemos acabar sem conseguir fornecer míssil algum a qualquer um dos nossos parceiros estratégicos ou amigos. Já estamos tirando uma grande parte dos estoques mundiais de mísseis e enviando tudo para o Oriente Médio. Isso não vai acabar bem para nós. Simplesmente vamos parecer impotentes aos olhos do mundo. E, se você admite que sua estratégia de bombardeio ou sua estratégia aérea e de mísseis não está funcionando, que você não está atingindo os alvos certos, o que sempre é a essência da promessa de sucesso em campanhas aéreas e de mísseis, então isso sugere que você está chegando ao fim do seu estoque. E o que você faz quando não tem mais mísseis para disparar? Harry Kazianis escreveu um ótimo artigo tentando explicar isso. No começo dos anos 2000, antes de eu sair do exército, preciso dizer que havia pessoas na Raytheon, na Northrop Grumman e na Lockheed Martin que, em conversas privadas, argumentavam que não conseguem aumentar a produção rapidamente. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo diz, olhem o que fizemos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, o governo investiu bilhões de dólares para ajudar alguém como Henry Ford a construir uma linha de montagem de quase 1,5 km para que pudéssemos produzir milhares de aeronaves muito, muito rapidamente. E eles aperfeiçoaram isso. Eles conseguiram. Nós não tivemos nada parecido acontecendo. Em outras palavras, não houve investimento direcionado para obter o tipo de capacidade de expansão que se precisa em caso de guerra. Agora, os russos perceberam que estavam numa situação difícil em 2022, quando entraram na Ucrânia. E descobriram, meu Deus, essa força é muito maior e mais perigosa do que nós imaginávamos. Depois, capturaram os planos e viram que queriam usar essa força contra eles em um lugar como a Crimeia, não apenas em Donetsk, Luhansk e assim por diante. Então o que fizeram? Direcionaram seus investimentos, sua atenção, sua mão de obra, tudo, para a base industrial e científica, para que pudessem produzir rapidamente as armas e os mísseis de que precisam. E sabe, Alex Vershinin escreveu sobre isso, sobre como uma base industrial é crucial se você vai travar uma guerra industrial. E nós estamos envolvidos numa guerra industrial. Mas o que perdemos de vista é que esta é uma guerra de mísseis e sistemas não tripulados, especificamente esses drones Shahed, relativamente baratos, e outros. Isso é um pouco diferente do que prevíamos. Nós temos satélites, podemos desenvolver uma capacidade semelhante de ISR e ataque, mas não temos as enormes quantidades de mísseis e drones de que precisamos. Temos muitas outras coisas. Infelizmente, muitas dessas outras coisas como muito úteis, não são úteis. Então, isso não é novidade, mas é uma realidade com a qual temos que lidar. A coisa inteligente a fazer quando percebemos que estávamos nessa situação era sair disso, voltar para casa e voltar à prancheta, reexaminar o que estávamos fazendo do que precisaríamos, mas não fizemos isso. Em vez disso, estamos insistindo no fracasso. E, portanto, vamos ter um fracasso duplo. Vamos ter fracasso militar e estratégico no Golfo Pérsico, contra o Irã, acompanhado de fracasso estratégico em casa, no campo financeiro e econômico. Não consigo imaginar um conjunto de circunstâncias pior para qualquer grande potência na história da humanidade. E sabe, Doug, essa também é a realidade. Todas essas coisas de que você acabou de falar estão claramente evidentes para o lado iraniano.
porque eles descobriram que poderiam resistir a tudo que pudéssemos lançar contra eles por 40 dias. Eles poderiam resistir a esse bloqueio. E agora estão, de certa forma, resistindo a uma combinação das duas coisas, e conseguem avançar e nos atingir apesar disso. E isso leva a algumas declarações confiantes do ministro das Relações Exteriores deles, Arati, que diz: escute, esta é a nossa situação atual. Isso é de ontem à tarde. Qualquer agressão contra o Irã, inclusive contra nossa infraestrutura, vai obrigar uma resposta forte e decisiva. Nossa doutrina de defesa é clara: olho por olho. Quem contribuir para essa agressão, qualquer que seja o tipo de apoio, também será considerado um alvo legítimo. E claro, aí ele está falando dos nossos aliados regionais. Agora, quando os americanos olham para isso, em vez de chegarem à conclusão a que você acabou de chegar, certo, tudo isso fracassou. Não vamos fazer isso, não. Vamos ter diferente, do avor. Em vez disso, sim, submissões da Derby. Sabe, pessoal, eu vi o Arati, o ministro das Relações Exteriores deles, que outro dia disse algo sobre a política deles, olho por olho. A política do presidente é cabeça por olho. Quero dizer, honestamente, é isso que vai acontecer. Eles vão pagar um preço muito alto pelas coisas que estão fazendo. Já estão pagando um preço muito alto. Vocês não sabem disso porque não cobrem isso. Vocês não estão no Irã, não estão nas ruas. Eles não têm uma imprensa livre, mas vão continuar pagando um preço muito alto. A base industrial deles foi dizimada. A base industrial de defesa deles foi dizimada. Eles estão perdendo lançadores, estão perdendo radares todas as noites, estão sofrendo bilhões de dólares em danos e a economia deles é um desastre. Mas apesar de tudo isso, essas pessoas nos ligam todos os dias, implorando: vamos fazer um acordo. Eles nos mandam mensagens por meio de outros países, de terceiros países. Quer dizer, estão ficando sem países para mandar mensagens. Até países que estavam aqui vinham falar comigo. Acabei de falar com os iranianos. Eles querem fazer um acordo. O problema é que toda vez que essas pessoas fazem um acordo, ou elas o quebram, depois de fechá-lo, querem um acordo. Doug, acho que quase nada do que ele disse ali é preciso ou verdadeiro. O que você acha disso? Bem, a primeira coisa é que, pelo que eu consigo perceber, ninguém no Irã está defendendo a paz. Acho que se você olhar para a situação no Irã hoje, qualquer oposição que existia ao atual regime está suspensa ou desapareceu. A nação está unida e os atores políticos do país estão unidos na oposição a qualquer tipo de acordo conosco que encerrasse esta guerra em termos diferentes daqueles que vocês viram nos 14 pontos. Portanto, esses 14 pontos continuam sobre a mesa. Não vejo os iranianos recuando disso de forma alguma. Então, acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é que, se você tem de dizer ao povo americano, dia após dia, que está vencendo, e argumenta que atingimos tantos alvos, destruímos tantos prédios e assim por diante, o que você realmente está dizendo ao povo americano é que isso não tem fim. E os americanos estão começando a dizer: se vocês precisam nos dizer o tempo todo que estão vencendo, estamos começando a achar que não estão. E acho que isso já está acontecendo. As pessoas estão perguntando: o que estamos vencendo? Voltamos à pergunta: qual é o objetivo? E o objetivo é o desejo de Israel de destruir o Irã. Lembrem-se, quando começamos isso, começamos com a ideia de que uma pequena mudança de regime provocaria resistência a se levantar e derrubar o governo. Isso desapareceu rápido demais. Depois de fracassar nisso, o que fazemos em seguida? Bem, vamos destruir a capacidade militar deles. Isso não funcionou. A capacidade militar deles é de pelo menos 70% do que era antes. E provavelmente está melhor, porque eles têm algumas armas novas e novos mísseis que não tinham antes. Eles continuam fabricando esse material e têm o apoio da China e da Rússia, especialmente da China, com sua conectividade via satélite, suas comunicações e assim por diante.
Então, se você tem que continuar dizendo isso, é porque não está funcionando. E acho que isso é bem óbvio. A má notícia é a seguinte. Estamos tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. E isso realmente começou, devo dizer, durante o governo Biden. Não foi uma invenção de Trump. O governo Biden começou apoiando essa guerra sem sentido, estúpida e destrutiva na Ucrânia contra a Rússia, porque decidiu que tornaria o conflito pior para manter a hegemonia militar, política e financeira dos Estados Unidos no mundo. Na Ucrânia, isso fracassou. E nesse meio tempo, a guerra no Oriente Médio começou. E, dadas suas obrigações com o lobby de Israel e com as pessoas no governo que eram, na prática, agentes de Israel, eles não tiveram escolha a não ser se juntar à guerra que Israel está travando contra seus vizinhos. Isso então se transformou no que vemos hoje. As duas guerras estão ligadas nesse sentido. Não vamos reverter esses acontecimentos agora. Não vamos impedir o Irã de ter sucesso. Não vamos impedir os russos de esmagar a Ucrânia. Esses tempos acabaram. No entanto, e isso é algo que precisamos abordar, se tudo que você faz fracassou, se não há nada que você possa fazer com o que está à mesa, existe uma disposição de recorrer a outra coisa. E é aí que entramos na arma nuclear. Não vamos usar armas biológicas. Armas biológicas são simplesmente incontroláveis. Você não tem controle real sobre para onde essas coisas vão e o que fazem. Elas causam tanto dano a nós quanto causariam a qualquer inimigo. Isso não vai estar sobre a mesa. Mas a arma nuclear é diferente. Israel tem armas nucleares e Israel deixou muito claro que vai usá-las se sentir que é necessário. Se todo o resto falhar, me preocupa que os israelenses recorram a algo assim. E isso, é claro, muda tudo. Bem, afeta sim. Quer dizer, não dá para falar da guerra entre Rússia e Ucrânia sem se preocupar com isso em vários aspectos. Possivelmente até no nosso caso, especialmente se as coisas começarem a piorar. Marco Rubio não esteve apenas no Oriente Médio. Acho que, naquele mesmo fórum nas Filipinas, ele também falou com Sergei Lavrov sobre isso. Você mencionou isso. Não parece haver nenhum movimento para sair desse impasse. Bem, o comunicado oficial sobre isso é muito interessante. Até hoje, ele apenas diz que eles conversaram, discutiram as relações entre Estados Unidos e Rússia e a necessidade de encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas não disseram nada sobre o motivo. Por outro lado, a imprensa está dizendo que os Estados Unidos estão prontos para ajudar a acabar com a guerra sem sentido na Ucrânia, mas que não há um acordo rápido à vista, segundo Rubio. E olhando para o lado russo, Dmitry Peskov disse o seguinte sobre qualquer esperança de uma resolução no curto prazo. Nessa situação, eu não seria otimista demais. De fato, há contatos acontecendo. Isso é sempre positivo. Mas neste momento não se pode falar de nenhuma nova dinâmica ou aceleração. Continuamos nosso diálogo com os americanos pelos canais de trabalho já existentes. E esperamos que, quando os negociadores americanos estiverem mais livres, possamos retomar a comunicação presencial. Eles poderão vir a Moscou e continuar nosso diálogo. Mas enquanto isso, como a Rússia sempre fez, eles vão continuar lutando. E a guerra aérea realmente se intensificou. Agora, ela se expandiu para a guerra no mar. Vários navios russos foram atingidos no Mar de Azov. Mas a Rússia, como sempre faz, reage com mais força contra a navegação. E agora uma boa parte do sistema portuário de Odessa, na Ucrânia, foi paralisada, porque eles não conseguem suportar isso. E há todo tipo de ataque ao longo da profundidade operacional da linha de frente. Na linha de frente, a Rússia continua avançando. Eles tomaram Konstantinivka recentemente. Agora estão avançando em direção a Sloviansk e Kramatorsk, as duas últimas cidades-fortaleza que restam ali na região de Donbás, e assim por diante. E, como você estava me dizendo antes de entrarmos no ar, há outro desdobramento tático, ou pelo menos operacional, para os russos no campo de batalha. Qual é?
Bem, algumas coisas. Antes de mais nada, vamos ter algo em mente. Moscou, Pequim e Teherã bolos aprenderam uma lição muito dura conosco. E é que você não pode acreditar em nada do que o presidente Trump diz, nem em nada do que alguém do governo dele diz. É onde estamos agora. Portanto, neste momento não pode haver nenhum arranjo, nenhum acordo de qualquer tipo com a Rússia sobre a Ucrânia. Quantas vezes você se reúne e quantas vezes ouve Donald Trump dizer, bem, eu vou fazer isso, nós vamos fazer aquilo, seja lá o que for, vamos acertar isso e pôr um fim nisso. Só para descobrir que ele volta para casa, dá uma guinada de 180 graus e faz o oposto do que foi dito. Isso aconteceu no Alasca. Acho que o Alasca foi a última tentativa séria de chegar a algum tipo de acordo e eles desistiram. Vão aceitar conversar com a gente, ou pelo menos ficar sentados ouvindo a gente falar pelos cotovelos. Mas ninguém confia em nós. E isso é muito ruim, porque se ninguém confia em nós no Oriente Médio e ninguém confia em nós na Europa Oriental, vocês não vão conseguir financiadores nem credores dispostos a voltar para essas áreas para reconstruir qualquer coisa, para reerguer qualquer coisa. Porque eles não confiam em nada do que dizemos, especificamente quando se trata de encerrar o conflito. Eles têm medo de que se entrarem e fizerem alguma coisa, na semana seguinte Donald Trump decida, bem, vou retomar a campanha de bombardeios porque não gosto de X, Y e Z. Estamos numa posição muito difícil nessa questão. Agora, esse homem, o general Surovikin, não é muito conhecido por muitos no Ocidente, mas deveria ser. Ele é um homem muito inteligente, muito perspicaz, teve um papel fundamental na elaboração da resposta estratégica mais ampla na Ucrânia, à ameaça ucraniana, depois que consolidaram o controle sobre a maior parte daquilo que inicialmente lhes interessava, aquelas áreas de língua russa. Ele é um oficial da Força Aérea, entende todos os vários sistemas de ataque e como usá-los, como coordená-los. Entende a importância crítica das conexões entre inteligência, vigilância e reconhecimento, no ar e no espaço, e todas aquelas plataformas de armas. Ele entende que estamos hoje num mundo em que os ataques moldam o campo de batalha para as forças terrestres. Em outras palavras, a força terrestre não espera os ataques cessarem para então avançar. Os ataques são muito mais profundos, muito mais influentes. Ele faz parte do grupo que há algum tempo acha que a guerra avançou devagar demais, que foi cautelosa demais. Ele foi prejudicado por suas declarações públicas de apoio a Prigozhin. As pessoas vão esquecer Prigozhin. Foi ele quem liderou toda essa marcha até Moscou, tentando chamar a atenção do presidente Putin. Agora, ele desapareceu como os búfalos. Surovikin foi punido ao ser enviado para a África, onde fez um excelente trabalho para os russos no continente. O que estou tentando dizer é que ele tem uma personalidade muito diferente, com uma visão diferente do campo de batalha e de como conduzir as operações. Espero que ele tenha um impacto significativo e ele certamente vai concluir o trabalho em Kharkov. Depois acho que veremos um avanço em direção a Odessa. E, eventualmente, acredito que veremos os ucranianos serem completamente expulsos da área da Ucrânia a leste do rio Dnieper. Eu ficaria surpreso se isso não acontecesse em breve. Ele não é alguém inseguro, indeciso ou, como eu diria, extremamente cauteloso. Muito pelo contrário. Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso, para nos dar uma ideia de como o comando militar dele se compara ao que o Ocidente faz. Porque ele não é excessivamente cauteloso. Mas pelo que parece, pelo que ele fez quando estava ativamente envolvido, ele é paciente. Por exemplo, ele tomou decisões que ninguém mais no Ocidente nem a Ucrânia tomaria. Em 2022, ele calculou que tentar manter a cidade de Kherson, que a Rússia controlava na época, seria Khorthanis. Então, ele se retirou da cidade, voltou para o outro lado do rio Dnieper, explodiu as 4 pontes, e isso basicamente parou os ucranianos. Eles nunca mais voltaram.
Além disso, nesse meio tempo, ele estabeleceu essas 5, o que acabaram chamando de 5 linhas de defesa de Surovikin, que tiveram sucesso total em quebrar os dentes do ataque ucraniano de 2023. E só nos resta imaginar o que teria acontecido se ele tivesse permanecido no cargo. Por causa do caso Prigozhin, ele saiu. Agora que voltou, o que as ações anteriores dele dizem sobre o que ele pode fazer em seguida? Bem, antes de tudo, você tem razão. Ele fez a avaliação correta ao deixar que nós e nosso aliado ucraniano extrapolássemos. Nós extrapolamos. O resultado foi 1 milhão de baixas. Centenas de milhares de vidas foram perdidas sem necessidade. Pense no que aconteceu depois de Kursk. Porque quando você descreve Kursk, Kursk foi inicialmente planejada apesar das objeções de Stalin. Stalin queria atacar. Isso era algo que ele tinha em comum com Hitler. Os dois eram obcecados em atacar um ao outro. E Stalin foi convencido a não fazer isso. E eu escrevi um capítulo sobre isso no livro Margin of Victory, que talvez as pessoas queiram dar uma olhada. Se você olhar para o que aconteceu em Kursk, foi isso que aconteceu com os ucranianos. Em vez dos alemães, foram os ucranianos. Agora, o que vocês vão ver é o que aconteceu depois de Kursk. E o que foi isso? Bem, eles avançaram para o oeste, mas não vão avançar para o oeste da mesma forma que avançaram inicialmente depois da queda de Stalingrado. E não vão avançar para o oeste depois de Kursk, exatamente como fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Será algo muito mais deliberado, muito mais metódico, mas será devastador. E vocês verão uma integração do poder aéreo e de mísseis com o poder de combate terrestre numa escala que ainda não viram. É o melhor que posso fazer. Bem, é isso que a maioria no Ocidente nem acredita ser possível. Na verdade, muita gente que consultei aqui em Washington, D.C., simplesmente acha que não. Que o que vimos a Rússia fazer desde 2023, desde que aquela ofensiva fracassou em tomar os tais 1,5%, seja lá quanto foi, é porque isso é tudo que eles conseguem fazer. E é tudo que farão. Então, basicamente, isso é um conflito congelado, é um impasse. E sim, realmente contato ao longo tinha, mas isso não tem que vá mais. No mal, isso é quem calma. Na verdade, vimos no começo dessa semana o anúncio de que Alemanha e Reino Unido estão se unindo para criar essa nova capacidade de defesa antimísseis, uma capacidade ofensiva com mísseis. Eles vão desenvolver mísseis de maior alcance para uso da Ucrânia contra a Rússia. Tudo isso só deve ficar pronto até o ano de 2034. Mas eles estão pensando no longo prazo, como se a guerra simplesmente fosse continuar se arrastando até que mais adiante possam atingir a Rússia com ainda mais força. O que você acha dessa situação? Primeiro, isso pode funcionar do ponto de vista europeu? E em segundo lugar, funcione ou não, qual é a mensagem para a Rússia hoje ao seguirem nessa direção? Bem, lembre-se, muita gente dizia a todo mundo que o Irã ia desmoronar, que entraria em colapso depois de 3 ou 4 dias. Na verdade, se você voltar e olhar muitas das entrevistas do general Keane e de outras pessoas, eles descartavam isso de imediato e diziam, bem, isso vai acabar em poucos dias. Depois, virou uma semana, depois 2 semanas, e então, de repente, passou a ser, bem, isso vai levar mais tempo. Agora, acredite ou não, pessoas em Washington estão falando de um impasse que poderia durar até o ano que vem. Eu não vejo isso acontecendo, pelos motivos que já discutimos. Acho que vai se desfazer antes disso. Mas isso é Washington, D.C. É uma bolha. As pessoas não vivem no mundo real. Elas vivem em um mundo de fantasia. E esse mundo de fantasia se estende à Rússia. A Rússia ainda é, na cabeça deles, algo que não é. Um país atrasado em desenvolvimento que não teria a menor condição de competir com uma potência militar ocidental como os Estados Unidos. E quando se trata da Grã-Bretanha e da França, eles estão perigosamente desconectados da realidade.
Eles não só não conseguem construir qualquer tipo de defesa aérea e antimísseis em um prazo que faria alguma diferença. Isso leva anos e exige um investimento enorme. E, francamente, não vai funcionar até quebrarmos as leis da física, da gravidade e do magnetismo. Você pode criar defesas pontuais e agrupamentos, mas não vai defender territórios vastos. Então esse é um problema. Agora eles querem dar mais armas à Ucrânia. E acho que há um risco real de duas coisas acontecerem. Antes de mais nada, acho que, com Surovikin lá, pode ser muito difícil fazer esses mísseis entrarem no país. Acho que vocês vão ver pontes sobre o Dnieper, linhas ferroviárias e linhas de comunicação, tudo destruído, coisas que até agora não foram tocadas. E podemos discutir em algum momento no futuro qual foi o raciocínio em Moscou que deixou essas coisas intactas. Mas acho que ele vai atrás delas com toda a força. A outra coisa é que eles prepararam esses mísseis Oreshnik com munições convencionais. E acho que estão preparados para usá-los se precisarem contra estados da OTAN que hospedem fábricas de construção, ou seja lá como você queira chamar, instalações para mísseis. Acho que essa é a última opção deles, mas é uma possibilidade real. Não deveríamos descartá-la. E deveríamos nos preocupar com isso. Sabe, eu sei que nosso tempo está quase acabando. Então a última coisa que quero perguntar a você é o seguinte. Você mencionou como há muito pensamento fantasioso, completamente desconectado da realidade. Acho que tenho aqui um exemplo muito bom disso e queria saber a sua opinião. Este é o general Keith Kellogg, ex-assessor de segurança nacional do vice-presidente dos Estados Unidos, ex-enviado do presidente Trump para a Ucrânia. Então, é uma figura importante, alguém que ele escuta. Ele está o tempo todo no Fox News. Aqui ele está dando sua sabiência entre as guerras no Irã pode ser decididas e faz menor de uma partida de futebol. And he likens it to a football game. Here is a concern I do have for Iran, though. Mas há uma preocupação que eu tenho em relação ao Irã. Você já praticou esportes. Eu também. E você deixa um time continuar no jogo, um time de beisebol na nona entrada, ou um time de futebol americano no quarto quarto, quando está claro que você é o time melhor. Você deveria ter liquidado a partida no primeiro quarto, não no quarto. Ou na primeira entrada, não na nona. E quanto mais eles permanecem no jogo, mais perigosos se tornam. E é mais ou menos onde estamos agora. E eu acho que o presidente vai encerrar isso. Ele deveria encerrar isso. Sim, quero dizer, isso é verdade nos esportes. A gente vê isso o tempo todo. Mas essa analogia se aplica aqui, à guerra na Ucrânia e ao Irã. Bem, Dan, Keith é um cara legal, mas como a maioria dos oficiais generais, ele vive no passado. Ele fez declarações parecidas com as que Lindsey Graham fazia quando era vivo. Tome a ilha de Karg e você vence a guerra. É por isso que, infelizmente, acho que as operações terrestres ainda não estão fora de cogitação. Não há nenhuma evidência de que tomar a ilha de Karg vai fazer diferença alguma, além de matar um grande número de soldados e fuzileiros navais americanos que forem para lá. O mesmo vale se você tentar desembarcar e tomar Chabahar, ou se tentar tomar ilhas mais próximas de Bandar Abbas. Isso não vai mudar nada. Na prática, você está apresentando alvos para os iranianos destruírem, e os iranianos vão receber bem essa oportunidade. Mas essa história do futebol é muito típica. Se você quisesse fazer o general apoiar algum projeto, se quisesse lisonjear o ego dele, falaria de futebol e do time do exército. E lembre-se, quero dizer, aquilo foi ridículo. E esse é o nível do debate, infelizmente, entre os altos escalões. Precisamos fazer muito melhor. Estaríamos em melhor situação com pessoas como o almirante Bill Owens, Art Zabriskie e outros, que eram pensadores muito sérios e já lidavam com todas essas questões nos anos 90, questões que agora voltaram para nos assombrar. Sim, e poderíamos acrescentar você a essa lista, porque você vinha publicando livro após livro como A Margem da Vitória,
que mostramos ali há pouco. Mas tudo o que podemos fazer é continuar sem nos deixarmos intimidar e sem fazer concessões, trazendo a verdade, como você fez hoje, como sempre faz, e somos muito gratos por isso. E para aqueles que querem saber mais sobre Doug, acessem mcgregorwarrior.substack.com. Vocês podem continuar recebendo artigos como o que discutimos mais cedo hoje. E ele também tem um canal no YouTube agora, acho que se chama, como é mesmo? McGregor Warrior. Não, Warrior. É o mesmo nome. É isso. Sim. Bem, tudo que você sempre quis ver estará lá. Muito bom. Sim. Então deem uma olhada nisso também. Vocês podem ler, assistir ou fazer o que precisarem. Doug McGregor está sempre presente como a gente aprecia. Muito obrigado, Doug. Thank you very much, Doug. Obrigado. And we will see you guys later this afternoon. E veremos vocês mais tarde, esta tarde. O próximo programa, Gary, acho que é 1 hora, não é? É. Ah, sim, claro. O sempre incrível John Mearsheimer vai estar de volta conosco hoje à 1 da tarde. Esperamos ver vocês então. Até lá, no Daniel Davis Deep Dive. E o Matt Ho também, é claro. Não vão querer perder. Sabe, eu não tento convencer vocês a comprar ouro, nem digo como administrar sua carteira de ações. Mas há uma forma de vocês nos ajudarem. Inscrevam-se, cliquem no botão de curtir e compartilhem isto com alguém que vocês amam. And share this with somebody you love.